Olá, boa noite. Tô esperando a Marina entrar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Joia. Oi, mano. Oi, Oi, amiga! boa noite. E aí? E aí, as duas de azul aqui, né? Então, como não? Então, tô perguntando aqui pro pessoal se todo mundo tá conseguindo, né, ouvir bem. Tá ok? Eu tô te Tá ouvindo muito ok, bem. tá. Ok, joia. Maravilha aí. Ô, coisa boa. Então, gente, estou estreando aqui a minha primeira live no dia 2, né? Muito bem estreada aí com a nossa maravilhosa Marina. E, enfim, eu quero, assim, antes de mais nada, te agradecer muito, Mar, porque eu sei, assim, né, a correria, a loucura que é a sua vida aí, cheia de aula, de supervisão, etc e tal. Mas eu acho que, assim, a gente já está com esse pensamento há um bom tempo, né, Mar? E eu acho que a gente Uhum. precisa realmente levar um pouco essa informação mais adiante e algo que a gente discute já há alguns anos, né? Então, eu acho que vai ser, assim, bem interessante a gente fazer essa troca aí com o pessoal, né? E antes de mais nada, eu quero, assim, mandar o meu carinho para todos vocês aí, pais profissionais, colegas aí, e um calor aí humano através da telinha nesse momento que todos nós estamos precisando muito, não é verdade? E principalmente os nossos pequenos e os nossos não tão pequenos, essas famílias, né? Os profissionais, já digo e repito, acho que agora eu estava falando outro dia com a minha equipe que mais do que nunca a gente está sentindo, e pode até parecer clichê, né? Mas não é não. O que eu mais vejo, né, da equipe é isso, né, chefe, como eu tô sentindo falta deles, como é absurda a falta que a gente sente, como, assim, é triste demais a gente não estar junto, das famílias deles, enfim. Mas eu tenho certeza que isso vai passar logo, se Deus quiser, e o que a gente puder fazer, assim, para a gente estar junto, apesar de não estarmos juntos, a gente vai fazer. Então, Na- assim, eu quero... Oi, Mar. Não, pode falar, depois eu falo meus agradecimentos aí também. Pode ir. Então, eu sou assim, você sabe que eu sou uma babona sua, né? Sou fã demais e eu acho que hoje vai ser a primeira, né, dos pronunciamentos nossos em relação a uma ideia que a gente já tem há alguns anos e no final da live a gente vai deixar aí essa surpresa para o final para a gente meio que compartilhar um pouco do que a gente está pensando, né, nesse viés e nessa temática. E É. eu queria que você assim falasse só um pouquinho do porquê que a gente escolheu esse tema, né? Por que você Uhum. acha tão importante, tão interessante a gente colocar isso e a gente compartilhar isso com todos. Primeiro eu quero agradecer o estar aqui, né? Bom, primeiro todo o carinho, admiração que eu tenho por você. E pela clínica desenvolver, acho que você busca mais do que tudo, assim, todo um aprimoramento, todo fazer o melhor, busca as melhores teorias, melhores práticas, você sempre está inovando e buscando muito, né? E acho que foi nessa alegria aí que a gente acabou nos conhecendo. A gente conheceu por uma questão de conhecimento e teoria, e de repente a gente acabou tendo uma empatia e sabendo que conhecíamos antes sem sabermos, né? Impressionante. São, são de outras vidas mesmo. É isso aí. E, e para mim é uma alegria imensa estar aqui para discutir sobre essas questões e principalmente por tudo que a gente sempre vê aí você trabalhando e propondo para a clínica desenvolver e todo o trabalho maravilhoso que você faz com essas crianças
que eu sempre fico extremamente encantada cada vez que eu vou. Inclusive, eu estava conversando, né, exatamente há um ano atrás, neste dia, eu estava pousando aí para a gente fazer Isso, um treinamento com toda a equipe da isso, Clínica Desenvolver. Mantivemos esse treinamento aí quinzenalmente, algumas vezes semanalmente. E isso, você sempre muito preocupada com essas questões da neurociência e de toda essa proposta, isso. né? Perfeito, Tô vendo um exatamente. tanto de gente entrar aí que a gente já É, conhece. muitos É uma queridos, alegria muitas muito queridas. grande. É, gente, deixa eu só organizar aqui, porque o meu, a minha adaptação aqui não deu muito certo. Principiante é assim, a gente vai tentando até a gente conseguir. Ok, vamos lá. Então, vamos aqui falar um pouco dessa neurociência, do porquê a gente pensa aí, né, em neurociência e como isso pode colaborar de alguma forma com as intervenções aí com essas crianças que precisam tanto da gente, né, de transtorno do espectro autista. Bom, primeiro, acho que a gente precisa pensar na neurociência no sentido de que a gente trabalha com a análise e interpretação dos comportamentos dessas crianças, e não só delas, de todo mundo, partindo de uma análise do sistema, do funcionamento do sistema nervoso. Então, a gente começa a entender o porquê que alguns comportamentos acontecem com base nesse funcionamento. E Justo. saber sobre isso, entender isso, clareia, facilita e direciona muito toda a proposta de intervenção, Perfeito. né? Então, por exemplo, independente do diagnóstico, vou falando algumas coisas e depois você vai me direcionando, Nath, porque nós duas gostamos de falar muito. Então, E a gente é um desafio, viu? Juntar eu e Marina para a gente realmente falar pouco é difícil, assim. Mas eu acho que é isso. Eu realmente vou dar uma resumida para você realmente entrar nessa parte mesmo. A minha preocupação realmente é essa. A gente vê muito essa questão do diagnóstico e não deixa de ser algum estereótipo também em relação a que o autista aprende dessa forma, né? Então, quando a gente pensa, mas é falta de informação em relação às pessoas da sociedade, as pessoas leigas. Não é, gente, não é. A gente vê, assim, ainda muita dificuldade com profissionais da área em realmente compreender de uma forma um pouquinho mais generalizada e inclusive, ir mais a fundo, né? Então, a gente não pode entender que o autista, ele é autista e ele aprende daquela forma que livro X ou livro Y diz ou alega, vamos dizer assim. Então, a gente precisa entender que antes de mais nada, ele tem toda a parte realmente sistêmica dele, a parte fisiológica, a parte orgânica, a parte emocional. Então, a gente precisa entender isso, né, como ser humano, de uma forma geral, para que a gente realize a intervenção. E aí, eu sempre fui uma apaixonada, né, pela neurociência, apesar de ainda não ter sido aluna de Marina, mas se Deus quiser, está no meu checklist. Né? E assim, a minha vontade sempre foi agregar, realmente. Eu sempre olhei para essa criança, para esse adolescente, e eu entendia que aquilo, ou aquela escala avaliativa, ou aquela intervenção, que aquilo que a gente estuda 2 mais 2 são 4, ele é muito importante, mas que a gente precisa começar a entender um pouquinho mais além. E aí é nessa parte que eu queria que você entrasse um pouco mais, Mar, para a gente tentar linkar realmente isso, o diagnóstico, mas que não é só diagnóstico, né? Tem antes do diagnóstico, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. eu tô te ouvindo e vendo as mensagens e vendo tanta gente aí querida, a Ai, gente, Lizinha, desculpa, eu nem a vi Dani, ainda. um monte de gente entrando, manda um beijo aí para todo Prometo mundo. que depois a gente manda beijo Lara, para todo mundo. Mariana, Alice, todo mundo entrando aí. Então, eu acho que isso que você está falando é uma coisa importantíssima. A gente dissociar diagnóstico com pessoa, com indivíduo, né? Então, uma questão é eu saber de um diagnóstico, entender as evidências científicas que sustentam né, uma teoria ali que sustenta um tipo de intervenção. Outra coisa é eu entender aquele indivíduo. Então, a gente sabe que cada criança
autista é uma criança, cada adolescente, cada adulto, ele é uma criança e cada um tem as suas particularidades, está envolvido numa questão, num ambiente, tem sintomas que, por mais que o diagnóstico seja o mesmo, tem sintomas que se diferenciam. Então, a gente precisa, apesar de tudo, dissociar diagnósticos e indivíduos, né? E crianças, e adultos, e idosos. E pensar que, assim, não existe nenhuma evidência de 100% de critério. Então, por exemplo, a criança aprende muito com o conteúdo visual. Não é 100%. Às vezes eu posso ter uma evidência de uma porcentagem muito alta, mas às vezes eu estou com aquela criança que está justamente na exceção. Então, por mais que a evidência me fale uma questão, eu preciso pensar naquela criança que eu estou e como que ela responde, eu preciso entender o funcionamento dela. Né? Perfeito, A perfeito. evidência me sustentando, mas entendendo que cada um é um e tem sintomas diferentes e está num ambiente diferente e responde de forma diferente. Perfeito. Então, Eu acho que assim, você me lembrou de um caso que é bem interessante eu colocar aqui para todo mundo. A gente tinha um paciente que a gente estava no chamado platô terapêutico, né? Então a gente, né, quebrava a cabeça, então a gente pensava em uma estratégia, em outra, em uma forma de intervenção e tal, e a gente realmente estava bem pancado. E para quem não sabe, a Marina ela dá assessoria já há alguns anos para gente, para a clínica e para a equipe. Graças a Deus nós temos essa honra porque tempo ela não tem, então ela criou onde ela não tem o tempo para a gente. E assim, a gente discutiu essa criança de uma forma bem intensiva com Marina, e eu me lembro que eu falava assim, Má, alguma coisa não está legal, né? Não está entrando, a gente precisa ir mais a fundo. E eu me lembro que quando você veio, que você fez toda a sua avaliação, né, junto com a gente e tudo, e realmente se colocou como essa criança ter uma agnosia visual, né? E isso, assim, foi um choque pra gente. Não foi choque no sentido técnico, que a gente sabe que pode acontecer, mas no sentido de que a gente não estava levando isso em consideração. Né? E eu acho que isso é importante eu colocar, né, do que já houve de dificuldade nossa, porque eu acho que isso é importante, né, para a gente dar o exemplo para outras pessoas também, de que a gente não tenta de um jeito, não consegue, vamos tentar de outro, e que a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Enquanto que essa criança, por exemplo, estava fazendo muita atividade de discriminação visual, né, de pareamento e tudo realmente com o input, a entrada visual. Ora, a gente estuda e a gente aprende, vamos lá, que o autista aprende de uma forma muito mais com o input na forma de aprendizagem visual do que, né, outras formas. Mas, gente, isso não era uma verdade para essa criança. Pelo contrário. Então, e aí o que acontece? Que eu acho que é isso importante a gente discutir. Aí se evoca muito comportamento inadequado, né? Que na verdade nada mais é do que uma grande frustração naquele momento daquela criança que está sendo apresentado por algo que está sendo fisiologicamente difícil para ele. E a gente também, de certa forma, se frustra porque a gente entende que ele é autista, né? E ele aprende visualmente. Onde essa criança, na escala da intervenção, ela já estava no pictográfico, então não necessitava mais necessariamente, né? Já tinha teoricamente passado, ou deveria ter passado pelas variáveis. E aí a gente teve que reorganizar todo o planejamento terapêutico, porque estava claro, né, após a sua intervenção, que essa criança tinha uma agnosia visual. E ele é autista clássico, gente. Então, assim, isso é algo que a gente, assim, isso é algo que eu discuto bastante com a equipe sempre. Gente, vamos entender, né, quais são as áreas ou as dificuldades que a gente precisa descartar, né? Então, é meio que o quebra-cabeça, ele não é só do autismo, ele é da criança especificamente. Então, aqui não está encaixando por quê, né? O que eu posso modificar número 1, número 2 também, ou número 1 ao mesmo tempo, como que essa criança pode aprender melhor. Não é só, eu entendo que a forma com que eu estou fazendo está errado, então eu tenho que modificar a minha forma de fazer. Isso é legal e isso é válido.
mas o que está acontecendo internamente nessa criança que não está permitindo que ele ou ela avance um pouco mais. Uhum. Essa questão, eu me lembro muito dessa criança, porque me chamou muita atenção, porque tinha atividades que ele era até capaz de ter uma aprendizagem mais tranquila, em termos de autocuidado mesmo, de higiene e tudo, mas as estratégias estavam tão visuais que ele estava se barrando por causa dessas estratégias que para ele não deveriam ser visuais. Justo. Eu me lembro. O que a gente precisa pensar? A gente tem uma rede de funcionamento de sistema nervoso e a gente precisa pensar na questão sistêmica de como que isso acontece. Então, eu preciso pensar assim, como que essa criança recebe informação visual e auditiva. Eu preciso considerar qual que é a forma de aprendizado dela. Então, tem crianças que têm uma dificuldade de aprendizado e eu tenho que modificar a forma de aprendizado. Não é como eu ensino para todas as outras crianças. Uhum. Eu tenho que pensar na habilidade de raciocínio dessa criança. Isso também vai interferir na forma como eu ensino. Uhum. Então, a frequência com que aquela atividade é apresentada, a forma de ensino, a modalidade, se é verbal ou se é mais visual, ou se é mais tátil. No caso, a gente foi até mais para o tátil também. Né? Então, todas essas formas de entrada e de treino vai depender muito da característica de cada um. Mesmo que todos tenham o mesmo diagnóstico. Perfeito. Então, a gente precisa pensar muito nessa questão de entender como que essa criança responde, até porque a gente tem várias teorias e aí abordagens e que tem muito sucesso e evidência. Então, a gente entende, vamos pegar a mesma análise do comportamento. A gente tem uma evidência muito grande de melhora, porque ela trabalha com um estilo de processo de aprendizagem com uma frequência muito alta e aonde a gente não exige tanto o processo de armazenamento, porque eu tenho uma aprendizagem sem erro. E com isso eu evito aqueles que têm dificuldade de memorização mesmo. Né? Então eu já facilito para eles. Só que dependendo de como eu conduzo esse processo, aquele que tem a possibilidade de armazenamento, às vezes eu não permito que ele entre num nível mais avançado. E eu também crio um platô por causa da teoria de aprendizagem que eu estou usando para ensinar ele em determinada situação. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Isso sem falar, gente, que não entra na neurociência, mas entra, porque aí entra numa questão de motivação e entra numa questão também emocional, né? E que como é que a criança capta isso. Quando a gente fala, assim, de número 1, as avaliações, e número 2, as intervenções, a gente precisa entender também que muitas vezes essa criança ela vai responder de uma forma que, de repente, ela não está mostrando todas as possibilidades dela, porque depende da forma com que a gente coloca, né, a intervenção e ou avaliação. E aí a gente precisa falar muito da questão da motivação também. Então, quando a gente fala na neurociência de uma forma geral, então, por exemplo, nas avaliações neuropsicológicas, né, que é algo que a gente realmente nos auxilia muito, né, na equipe aí transdisciplinar. A gente precisa realmente ter o cuidado de, claro, ser fidedigno no sentido da escala avaliativa para, né, computar o registro e realmente contabilizar em que, né, padrão que essa criança está. Mas, ao mesmo tempo, me incomoda um pouco, e isso é algo que, né, eu vou compartilhar aqui, porque eu falo bastante isso com você, a forma com que alguns profissionais fazem. Dependendo do nível da criança, né, e do perfil da criança, automaticamente essa criança muitas vezes ela bloqueia uma vez que você está colocando ela como teste padrão, eu estou te testando e é isso aí, ponto final, e eu não posso fazer de forma diferente aqui porque eu estou seguindo uma escala avaliativa. Isso é um pouco complexo, porque quando a gente fala, tem algumas pessoas que entendem que a Natália está sugerindo que eu não siga passo a passo como deve ser feito a escala. Não, não é isso que a gente está falando. Existem formas e formas, né, e de como que realmente eu posso obter aquele dado, eu entender qual é do quebra-cabeça a área de que está ok, qual é a área que não está ok, no sentido, né, do geral dessa criança. E como é que eu posso usar aquilo para avaliar o que aquilo não está me dando, vamos dizer assim. Então, isso é algo que a gente conversa bastante,
né, Má? Na verdade, eu estou vendo vários comentários aqui, eu já vi alguma coisa de sensorial, etc e tal, mas assim, a gente não tem como entrar em todas as variáveis, mas de uma forma geral, acho que é muito importante a gente entender que a gente não pode olhar apenas o diagnóstico. E não vou entrar naquela coisa, a criança não é só um diagnóstico. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, inclusive, tecnicamente. A gente não pode entender que a gente só vai modificar estratégias de ensino. Uhum. Porque muitas vezes a gente modifica estratégias de ensino e organicamente essa criança tem uma dificuldade. E aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa entender se a gente não vai por esse caminho, por qual caminho a gente vai conseguir ofertar uma mesma oportunidade para aquela criança. Não é isso? Uhum. Tem uma pergunta aqui, várias pessoas, alguns já responderam. Ai, você que está aí olhando, me avisa aí. Eles estão perguntando o que é agnosia visual. Vários já responderam ali, já. Eu vejo que porque tem pais e tem profissionais aqui. Uhum. A agnosia visual, como muitos já responderam aí, ela é uma alteração da percepção visual. Então, no nosso cérebro, a gente tem habilidades de input, né? Eu tenho a acuidade visual, que vem, por exemplo, a acuidade visual auditiva, que vem do órgão e é projetado no cérebro. E aí depois eu tenho um processamento, que é identificar esse estímulo, que é processar esse estímulo, auditivo e visual. E a agnosia, ela é uma alteração dessa percepção. Então eu enxergo, mas eu não consigo decodificar esse estímulo adequadamente. E aí ele pode ser tanto para objeto, como para faces, né? Como para letras, são várias as possibilidades aí das dificuldades de reconhecimento visual. A gente acha que é muito incomum, mas não é tão incomum assim. E, aliás, ele é bem frequente. A gente encontra aí várias crianças que têm o transtorno do espectro autista. E em outros casos diversos também. Então, por um acaso, essa criança tinha essa dificuldade, que é a dificuldade de percepção visual, tá? Com relação a essa questão da avaliação, a Nath está falando aí. Às vezes a gente usa uma escala, a gente precisa seguir ela, mas como que faz? Qualquer que seja a avaliação, ela é naturalmente ansiógena. E a avaliação, ela é ansiógena porque eu preciso mostrar como que eu me desempenho para uma outra pessoa numa situação que não é real. E isso, para criança, para quem tem um transtorno do espectro autista, é totalmente ilógico isso. Para que eu vou responder aquilo que não faz sentido nenhum? Tipo assim, não está dentro do meu contexto, da minha situação, assim, do que eu preciso. Muitas vezes essas crianças, elas respondem mal à avaliação, não porque elas não têm a capacidade para tal, mas porque elas não têm intenção para fazer aquilo, porque aquilo para eles é muito ilógico. E eu preciso parar para me desprender de instrumentos, sim, no sentido de que eu tenho sim uma padronização, uma normatização para seguir uma escala, mas eu preciso ver essa criança. Eu preciso sair daquela condição de que eu aplico instrumentos e corrijo de uma forma padronizada e passo a olhar uma pessoa, uma criança, que no dia a dia não desempenha algumas atividades como deveria, e eu preciso entender o porquê que ela não desempenha. Perfeito. Então, por exemplo, uma criança não fala. Ela é autista, ela não fala. Então, ela tem um transtorno do espectro. Ela, assim, dentro do transtorno do espectro, eu posso ter várias crianças que não falam por motivos diferentes. Posso ter aquele que não fala simplesmente porque ele não tem intenção comunicativa. Eu posso ter aquele que não fala porque ele tem uma alteração da linguagem no processo de elaboração, de expressão dessa fala. Posso ter aquele que não fala porque ele tem uma apraxia de fala. Então, eu posso ter aquele que não fala por uma questão intelectual. Eu posso ter vários motivos dentro de um mesmo transtorno. Uma criança que tem, né, várias crianças que têm o mesmo transtorno e que não falam por causas diversas. E eu preciso entender quais dessas causas é que faz com que ele não fale. Não basta só eu entender que ele não fala. Porque a proposta de intervenção para ele falar, se for para uma apraxia, se for para uma alteração de linguagem, se for para uma questão intelectual, se for para uma falta de intenção, a intervenção ela vai ser totalmente diferente, mesmo que a meta de todas essas 4 crianças seja a mesma.
que é a Perfeito, comunicação, né? perfeito, perfeito. E muitas É, vezes o teste, a escala, eles não discriminam muito bem qual que é a causa da não execução daquele ato. Isso é uma análise clínica do profissional. é isso aí. Eu acho que, Né? gente, isso é o mais desafiador. É difícil. A verdade é essa, é difícil. Então a gente tem aí, a gente estuda, a gente aprende, né, em várias abordagens, metodologias, e a ciência, etc e tal, mas assim, para a gente realmente entender que aquilo que a gente está vendo não necessariamente é uma verdade e a gente precisa não só testar de outras formas, mas a gente precisa compreender o que está acontecendo ali dentro. É muito, muito, muito importante. Então, a própria Marina falou muito a questão da linguagem aí. Eu tenho realmente, eu como fonoaudióloga, assim, preocupa muito quando eu venho, né, quando eu recebo, de repente, um paciente de fora, ou então com um laudo aí de uma questão de linguagem, onde que a visão do profissional de linguagem é isso aqui, e enquanto que a gente sabe que a linguagem é isso daqui, né? Existem muitas variáveis do que a gente pode considerar como linguagem e é uma das áreas extremamente importantes, né? E que a gente precisa ter uma noção de uma forma mais globalizada, né? Um outro mito que assim que eu acredito que a gente precisa desmistificar um pouco, né? Eu tenho discutido isso bastante com Marina, é a questão da cognição do QI, né? Então, meu filho é inteligente porque a avaliação dele, a gente tem muito isso, né? Essa preocupação, muitas vezes, e eu entendo, né, dos pais, principalmente, da questão do QI, por exemplo. E aí, como é que é feito? E isso é algo que eu, particularmente, por que eu não incentivo tanto, nesse momento, a gente ir atrás dessa questão do QI? Porque eu vejo que existem muitas variáveis para que se a gente chegue a algo fidedigno nesse sentido. A criança não necessariamente, a gente vê muito, então o QI dele era X e agora é Y. E aí não necessariamente é isso que aconteceu. Né? Muitas vezes, e aí eu não sei se você quer complementar, o que pode ser essa variável de que a gente vê que o QI é aqui, que depois da intervenção o QI é Y. O que na sua visão, né, da área, sendo da área, você acha que isso pode acontecer? Então, existem algumas habilidades, né? Alguns a gente fala que a gente chama como construto. A cognição, a inteligência e cognição, elas não são sinônimos. A inteligência ela está dentro da cognição, mas a cognição é muito mais ampla do que a inteligência em si, né? Por exemplo, o fato de eu posso ter uma inteligência acima da média e eu tenho uma dificuldade de atenção. A atenção é uma das cognições. Então, teoricamente, eu tenho um déficit cognitivo, apesar de uma inteligência acima da média. Então, a gente tem coisas aí que são diferentes, apesar de muitas pessoas confundirem ainda esses termos e considerar inteligência e cognição como sendo a mesma coisa. Elas não são a mesma coisa, mas a inteligência ela está ali no processo cognitivo, né? Então, uma questão existem habilidades cognitivas que elas são habilidades que elas se desenvolvem a partir de um conhecimento, a partir de um treino. Então, por exemplo, a linguagem. Como que eu aprendo uma língua nova? Tô lá na China, preciso aprender... Logo China, né? Tô na China, preciso aprender Oh, chinês. Preciso aprender chinês. Para eu aprender essa língua, eu preciso absorver, ter vivência e absorver informação, vocabulário. Eu preciso aumentar meu vocabulário e aprender isso. Então, são informações, tem funções que elas vão evoluindo de acordo com informações que eu preciso adquirir. Tem funções que elas não melhoram com treino. Por exemplo, imaginem um computador. Eu tenho um computador, eu tenho um software que faz uma análise e eu tenho os dados que eu coloco nesse computador para o software fazer a análise. Quando eu coloco mais dados, ele consegue fazer análises legais ali. Só que esse software, ele, tipo assim, não adianta eu jogar conhecimento para ele, porque ele não muda. A forma de análise que ele faz, ela já está elaborada, ele está ali, ele não modifica.
A memória desse computador também não. Se eu quero um computador com memória melhor, o que eu faço? Auxílio externo, HD externo, nuvem. Eu não modifico dando informações para esse computador. Não adianta eu colocar informações que esse software não muda, certo? Então, tem habilidades, por exemplo, vocabulário, pareamento visual, repetição. Seria como se eu estivesse dando informação para esse computador. São habilidades que eu consigo melhorar através do aprendizado de informações. Tem habilidades que eu não aumento e nem diminuo. Por exemplo, a análise desse programa, que seria, vamos supor, a habilidade intelectual. A habilidade intelectual, ela não se muda. Eu tenho uma habilidade de raciocínio. A questão é que, muitas vezes, a forma com que esse raciocínio está sendo apresentado, ele pode estar sofrendo interferência de outras coisas, porque a gente está numa rede. Então, por exemplo, se eu tenho um computador que tem um software muito bom, mas que ele é lento, a lentidão de velocidade desse computador faz com que eu ache que esse software não seja tão bom assim. Embora ele tenha uma análise muito boa. E vice-versa. Às vezes eu tenho um que é muito rápido, mas a análise dele não é tão boa. Então, para a gente entender. Mas, Marina, por que eu já tenho vários casos que eu faço avaliação, ele não dá um QI bom, e depois eu faço de novo, depois do treino, e ele aumentou o QI. Lógico que isso aumenta. Bom, na verdade, isso não aumenta. O que aumenta? O que modifica? A forma com que essa criança provavelmente está respondendo, ou como eu otimizei essa avaliação dele. Então, como eu falei, a avaliação muitas vezes ela não faz sentido nenhum para essa pessoa. Então, às vezes, ela não responde, não demonstra a capacidade dela, e eu não consigo mensurar essa capacidade. Na intervenção, eu consegui, por exemplo, dar para ela vocabulário, eu consegui focar essa atenção, consegui fazer com que ela se mantenha atenta para responder. E aí eu fiz a avaliação de novo e aí eu consegui mensurar melhor essa habilidade dela. Não significa que esse QI aumentou, mas que ele conseguiu agora me mostrar qual que é a real capacidade que ele tem. Eu otimizei ele. Eu acho que isso é muito importante, né? Como é que realmente as alterações biológicas, né? Elas podem influenciar não só no padrão cognitivo, mas no padrão comportamental. E isso é algo que, quando a gente vai para a prática, a gente enxerga isso muitas vezes nas crianças. E quando a gente entende que o profissional ele não leva isso em consideração, né? Independente da abordagem, a gente precisa realmente pensar em flexibilizar um pouco mais esse olhar, sabe? Eu acho que, além da questão da interação, a gente precisa entender isso, que a gente não pode olhar, por exemplo, um comportamento por si só, né? A gente precisa entender o que está acontecendo lá antes, independente. Eu não estou nem entrando no método de análise funcional aqui, gente. A gente tem que tentar até não falar muito técnico, porque eu estou vendo que tem vários pais também aí, mas de uma forma que eles consigam compreender. Mas eu acho que a nossa mensagem principal aqui é que a gente, independente do diagnóstico, cada autista, a gente escuta muito isso. Existem autistas, não existe o autista. Tá, legal, é lindo, a gente sabe disso, mas na prática, às vezes a gente não vê isso, né? A gente vê, sim, que eu vou mudar a minha intervenção no sentido de estratégias de ensino. Estratégias de ensino, muitas vezes, quando eu entro na parte sistêmica e que existe algum gap aí, naquele momento, dependendo do recurso, não vai funcionar também. E aí vai frustrar essa criança. E o que a gente mais escuta, isso é uma coisa que particularmente eu sempre falo isso com a equipe. Comportamento inadequado, comportamento inadequado, comportamento inadequado. Então, por quê? Gente, por quê? Não necessariamente é birra. Porque é fuga de demanda. Porque está fugindo. Por que está fugindo? Então, quando a gente vai um pouquinho além, número 1, não compreendeu. Número 2, existe uma dificuldade na execução, né? Na compreensão existe, na execução existe. Então, a gente precisa entrar naquelas variáveis de que ninguém precisa ser expert em neurociência, óbvio, né? Até porque é complexo, né? Mas, assim, a gente precisa entender que existem várias áreas e que o sistema, ele se completa e, ao mesmo tempo, ele afasta.
Porque Uhum. se uma peça desse sistema não estiver funcionando, o aprendizado de uma forma geral e o rendimento e a evolução dessa criança, ela vai ser dificultosa. E não necessariamente é aquela atividade que eu estou fazendo que eu preciso mudar. Porque às vezes eu mudo a atividade, mas a entrada, o input dessa criança não está sendo legal, porque existe uma dificuldade. Não é isso? Perfeito. Essa questão do sistema e tudo, essa questão da fala. Tipo assim, são tantas variáveis para fala. Um exemplo, né? Pode ser tem a intenção, tem a questão do vocabulário, tem a praxia. São tantas coisas atuando em conjunto para que isso aconteça, que a alteração de uma delas, independente ali da rede, vai provocar um comportamento que é o do não falar. Eu preciso entender qual que é, dentro dessa rede, aquela que é responsável por esse comportamento. Né? E aí as coisas são Perfeito. conectadas, fazendo uma relação com o coronavírus, por exemplo. Né? A gente tem ali uma questão que a base de tudo é a saúde. Mas ela está interligada com a economia, que está interligada com a questão mental e saúde mental, que está interligada com política, ela está interligada com vários processos e é um desestruturando o outro. E aonde que eu vou mexer para eu entender aonde que está a causa e qual que é o processo, é que é o mais complexo. Por isso está todo mundo batendo cabeça, porque de fato isso não é simples, né? Muito interessante essa correlação, bem Tem interessante. É isso. umas perguntas aqui, alguns professores que eu achei super legal, Nath. Ai, que legal. Querendo entender assim, o grau de autismo, como que eu posso fazer com essa criança na sala de aula? Como que eu tenho que entender isso com o grau? É importante eu entender o grau. Mais importante, principalmente para quem está ali no lidar com essa criança. Mais importante do que saber qual que é o grau é entender o que que ele deveria estar fazendo que ele não faz. E olhar para essa criança que não faz isso e entender por que que ela não faz isso. Então, por exemplo, ele deveria ir ao banheiro e fazer as suas necessidades ali sozinho, né? Por exemplo, ele se limpar, e ele não faz isso. Eu preciso entender por que que ele não faz. É porque ele tem uma dificuldade motora na execução, é porque ele não tem intenção, é porque ele sensorialmente não está preparado para isso. Eu preciso entender o porquê que ele não executa aquilo, para eu conseguir pensar numa estratégia de ajudá-lo, de Uhum, como fazer para que ele aprenda isso. uhum, E junto com a uhum, equipe pegar suporte para isso, né? uhum, uhum, Mas o que a gente está trazendo aqui é que principalmente mais do que essa questão do ele não executa, mais do que a questão do diagnóstico, é o entender exatamente o que contribui em termos de funcionamento cerebral para que aquele comportamento que deveria acontecer não aconteça. uhum. Para eu entender quais Perfeito. são as estratégias que eu vou usar para fazer com Isso. ele. É. Né? Eu tô vendo gente colocar aqui, é bem complexo. Gente, olha, a gente pensou 10 vezes antes da gente escolher essa temática, porque assim, não pensem que nem até pra gente, a gente precisa realmente parar, reavaliar, refazer, pensar aqui, pensar aqui. Veja só, não é fácil. É por isso que dá muito trabalho. A gente entender cada paciente, né, em todas as variáveis, dá muito trabalho. É muito trabalhoso, mas na verdade, isso já é um desejo meu há um bom tempo. E essa minha parceirona aí, graças a Deus, né, aceitou. A gente precisa levar isso mais adiante. A gente precisa parar de pensar aqui e a gente precisa começar a entender essa teia. Ninguém precisa, mais uma vez, ser expert em neurociência, gente. Mas a gente precisa entender que a gente precisa descartar, pelo menos, as possibilidades do porquê que essa criança não está fazendo. Enquanto que a gente foca muito no que ela não faz. Ela não faz, não faz. Então, ela não consegue, ela não faz. Por quê? Vamos subir a teia e vamos entender de uma forma geral, ou tentar entender, ou tentar ver várias possibilidades do porquê que ela não chegou até esse não fazer. Né? Então, ela não está atenta, ela não compreendeu, ela tem uma dificuldade motora, ela tem uma dificuldade no processamento, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa começar a parar e entender essas variáveis. E se for realmente difícil, e eu entendo que para os professores, né, eu sempre falo isso, né? Eu tiro meu chapéu para os professores, porque é um desafio, né, triplicado. É muito legal o profissional chegar lá num ambiente controlado,
né, e fazer e acontecer com a criança, e muitas vezes a gente tem muito trabalho, muita dificuldade também, né? Mas o professor lá, que tá com 20, não sei quantas, né? E fulaninha gritando, o outro puxando o cabelo, parará, parará, e mesmo assim ter que dar conta daquilo tudo, daquela criança, gente, não é fácil de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que por isso que é tão importante que nós profissionais, que também quebramos a cabeça, né? Ninguém está falando que é chuchuzinho, não, né? A gente precisa pensar em muitas possibilidades. A gente consiga ajudar vocês, né, profissionais da área de educação e os professores que vocês estão lá no dia a dia e num ambiente muito mais desafiador, né, a tentar pensar nessas possibilidades. E mesmo para o corpo clínico, isso não é fácil, gente. Né? E é por isso que existem as discussões de caso, é por isso que a gente tem que parar e dizer, caramba, essa criança não está saindo desse platô e o porquê. E a gente precisa ir mais além. E a gente precisa entender que o mais além, mais uma vez voltando, não é apenas mudar uma atividade e não é apenas mudar uma estratégia. É compreender essa criança além do diagnóstico padrão de que tem uma disfunção sensorial, ok. Tem uma dificuldade na praxis, ok. De repente, tem um déficit de atenção, ok. É apenas visual ou é mais visual, ok. Gente, a gente não pode padronizar. A gente fala tanto em não padronizar, mas às vezes nós mesmos padronizamos. Porque na literatura X ou Y disse que o autista aprende visualmente. Ponto. Todos? Isso é uma verdade? Até que ponto? Entendeu? Então, isso é algo que eu acho que a gente precisa começar a pensar mais, a estudar mais, a ir mais atrás de vocês que são, né, especialistas na área, né, e aprender um pouco mais desse funcionamento. E lembrando que quem me conhece um pouquinho sabe, a gente precisa ser motivador para essa criança. Não, qualquer profissional pode ser o mestre na neurociência, pode ser o mestre analista do comportamento, pode ser a mestre fonoaudióloga, seja o que for. Não vai conseguir nada com essa criança, principalmente criança. E adolescente também, e o ser humano de uma forma geral. Se eu não motivo, se eu não sou interessante, se eu não interajo. Então, eu vi em algum momento aí, qual a escala, eu sabia que ia vir essa pergunta. Gente, eu sou, não sei se Marina quer complementar, mas eu me preocupo muito quando a gente coloca que essa escala avaliativa, número 1, para entrar necessariamente que eu preciso saber qual é o grau dessa criança, né? No espectro, qual é o grau. Existem escalas avaliativas para isso? Existem. Eu tenho uma dificuldade em dizer, só vai se usar essa, e essa vai ser seguida 100% com todas as crianças. Porque, gente, não é uma realidade. Eu, como profissional, vocês, como profissionais, precisam entender um pouco de várias escalas, de várias formas de avaliação, para que eu consiga filtrar e eu entender que, naquele caso, eu vou usar essa, mas eu vou complementar com a visão disso aqui também, porque essa criança vai responder melhor com essa daqui do que aquela, que é a padrão, que é a indicada, certo? E número 2, a forma com que a gente vai colocar. Porque, como Marina bem disse, gente, principalmente em avaliação, se eu sei que essa criança está sendo, ela está percebendo que ela está sendo testada, acabou, né? Então, eu não vou conseguir muita coisa dali em diante. Então, vai entrar com um padrão, muitas vezes, de ansiedade, que isso é algo que particularmente me incomoda, que às vezes a gente não leva isso em consideração. A gente precisa entender, porque é autista, aí não, eu vou... Tudo que acontece está sendo ali um comportamento inadequado. Veja só, tem ansiedade também. Né? Então, tem também. Fala um pouquinho mais. É super importante isso que você está falando, né, Nath? Porque mais do que a escala, o que importa é quem está usando ela e quem está interpretando. Eu acho que isso é uma questão importantíssima que você está falando. E mais do que as birras, essas coisas, a gente precisa se colocar no lugar dessas crianças também. Quem aqui que não tem fuga de demanda? Quem aqui que não procrastina o que tem que deveria ter sido feito e não faz? É muito difícil a gente não ter adultos que tenham fuga de demanda naquilo que a gente não quer fazer. Então, a gente vai ter, sim, fugas de demandas. A gente dá birra. Pega aí, você está se programando para uma viagem, você chega lá no aeroporto, a aeromoça não, né? A atendente fala para você que você não vai viajar
porque você chegou, sei lá, atrasado, ou porque o voo cancelou por maus tempos. E você deve aí ficar quietinho, se organizar, porque talvez o voo saia amanhã ou depois de amanhã. A gente vê várias e várias birras de adultos no Ai, aeroporto em como? decorrência disso, né? Imaginem agora eu dando a minha birra lá na frente da atendente, a atendente fazendo controle do meu comportamento e me ignorando. Como que eu vou agir diante de uma situação dessa? Como que acontece? Como que eu gostaria? Então, assim, não é que não tem, a gente vai ter todo o controle de comportamento que precisa, mas cada criança é uma e a gente precisa saber com qual que eu preciso usar, em qual situação, com qual que eu preciso acolher, em qual situação, porque isso não é mecânico. Eu preciso entender que ali eu tenho uma criança que também está um nível de ansiedade. E às vezes a gente não se coloca no lugar dessa pessoa. Então, eu vou pegar outro exemplo, assim, que a gente fala, nossa, mas isso é sofrido, né? Por exemplo, sei lá, nasceu um irmão. E aí eu tenho lá uma criança que muda o comportamento por causa do nascimento de um outro filho. Ah, mas é difícil mesmo, isso acontece. Você já se parou para, de fato, se colocar no lugar dessa pessoa? Nem sempre a gente se para colocar. E eu gosto de fazer muito essas metáforas, essas comparações para a pessoa entender. Então, por exemplo, para gente, para você, Nath, o que seria nascer um irmão? Seria o Léo, seu marido, chegar para você e falar o seguinte: Nath, a partir de agora, eu estou trazendo a minha segunda esposa para morar com a gente. E eu quero que você seja muito paciente, porque ela é nova, eu vou ter que dar mais atenção para ela do que para você. Eu quero que você trate ela com muito amor, já que ela é da nossa família. Uhum. Então, eu quero que você cuide dela. Uhum. E aí, muitas vezes eu não, tipo assim, eu falando pra você agora, eu fico assim, gente, que ódio, e justamente é isso, né? Por que eu tenho que amar porque tá entrando? E por que tem que. Muitas vezes a gente não se coloca no lugar dessas pessoas Uhum. para entender esse comportamento, para entender do ponto de vista dela. A gente Uhum. exige isso, mas não faz isso, Uhum. né? Exatamente. E eu acho que todas essas condições de avaliação, de escolha de instrumento, de tudo é fundamental. Eu quero que Uhum. ele aprenda simplesmente porque eu estou ali e quero que ele faça isso. Mas eu gostaria de aprender dessa forma. Como que eu Uhum. faço? Né? Uhum. Essa questão toda Uhum. lúdica que você aponta, essa questão do ensino, essa questão... a gente precisa parar para entender e olhar para essa criança além de um transtorno do espectro autista. Né? Perfeito. Entender as dificuldades dela, mas olhar para ela mesmo. Né? Perfeito. Eu acho que assim, eu acho que a mensagem principal, né, que a gente gostaria de deixar isso, gente, não se acomodem com uma escala avaliativa, não se acomodem com uma associação de que a criança está naquele nível, então eu vou usar necessariamente aquela atividade. Não façam isso. A gente precisa entender as variáveis, a gente precisa olhar além. É trabalhoso? É, mas eu falo isso sempre para minha equipe, e aí eu já levo isso mais adiante aqui. Isso é uma escolha nossa. Uhum. Nós estamos nessa área porque nós escolhemos, tá? Então, uma vez que é a nossa escolha, a gente sabe que, principalmente nos transtornos comportamentais, a gente sabe que existem muitas variáveis, gente. Então, eu até digo assim, muitas vezes o neurológico, de repente, é algo que, para nós profissionais, a gente tem uma clareza maior e do que deve ser feito, como, etc e tal. Né? Quando a gente fala de TEA, que realmente é a maior temática aqui e é uma grande parte, né, das nossas crianças, e que, graças a Deus, Marina já de um tempo para cá tem entrado na área, eu fui uma das que insisti também um pouquinho. Mas a gente precisa entender que isso não pode se focar nisso e de que no que a gente entende que é aquela escala com aquela intervenção e ponto final, certo? Então, eu acho assim que a gente entenda que a gente precisa ir além. E aí a gente precisa colocar um pouquinho, né, a cabeça para funcionar e estudar e buscar informação e compreender um pouco mais desse sistema, né? E quando a gente fala de sistema, é de tantas variáveis
para a gente entender como é que a gente pode ajudar mais. Não é só ter empatia. Eu estou vendo muita gente falar empatia, empatia. É importante demais, mas empatia sem estratégia também não vai ajudar, de repente, muito, né? Então, a gente precisa ter empatia, mas a gente precisa também tentar plano A, plano B, plano C. Eu sempre falo isso para a equipe. É até plano Z, gente. Né? Então, a gente precisa, não deu certo aqui, então vamos remodelar, vamos tentar aqui. Então, vamos tentar isso daqui. Até que a gente consiga chegar o que a gente quer, ou paralelo, ou perto. E o legal, assim, do funcionamento mesmo cerebral, gente, é que ele é super, né? A neuroplasticidade, ela tá aí para isso mesmo. Então, a gente vê que, e eu garanto uma coisa, eu sei que para quem me conhece vai dizer, Natália, você só fala isso. Eu não vou me cansar de repetir isso nunca. Se eu motivo essa criança, se eu motivo esse indivíduo, ele vai tentar buscar possibilidades para poder chegar até aquilo. Porque já é tudo muito difícil, já é muito difícil para ele. Se eu, em cima disso, não motivo, então eu consigo menos ainda. Então, que a gente possa, assim, pensar nesse sentido. Gente, a gente só tem 5 minutinhos. Uma coisa eu acho legal, tipo assim, outra comparação que eu sempre gosto, né? Mas que fica mais fácil para a gente entender. É que não dá para eu ser mecânica e trabalhar com carro se eu não entendo do funcionamento do motor. Então, independente da área, mas eu só sou borracheiro, mas eu preciso entender como que é o freio, como que acontece, o que liga. Eu preciso entender, mas eu preciso entender. Então, a neurociência entra nesse processo. Eu estou falando de funcionamento. Como que funciona uma pessoa? Não dá para eu não entender como que é o funcionamento. Mesmo que eu fale, mas eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com movimento, mas eu estou trabalhando com movimento de um funcionamento cerebral. Eu preciso entender. A professora, o fisioterapeuta, a fonoaudióloga, o psicólogo, todo mundo que está com essa criança precisa entender desse funcionamento. Perfeito, perfeito. Já tem gente pedindo repeteco aqui, mas... A gente vai ter que fazer outra, né? Ó, a gente vai abrir rapidinho para pergunta aqui, gente, mas a gente pode, de repente, pensar em um outro momento com algo um pouquinho mais detalhado para vocês, né? De repente, a gente pode estar colocando assim um print ou até colocar a live da gente no feed e vocês sugerem, né? Temáticas e, enfim, a gente pode tentar ver se a gente consegue fazer isso num segundo momento. A gente vai abrir para pergunta agora, mas eu já adianto a vocês que, principalmente para os profissionais e os pais também, por que não? Em breve, a gente vai estar aí num projeto muito legal nesse sentido, né? A gente está juntando aí a neurociência realmente com o desenvolvimento, né, infantil de uma forma geral, não só o TEA, mas muito TEA também. E em breve vocês terão novidades. A gente não pode ainda dar o gostinho, mas aguardem que vai ter muita coisa boa aí. Né? A gente junto sai muita coisa, né? Sai muita coisa legal. Não legal também, mas... Isso a gente pula, na live. Tem gente aqui pedindo pra gente bater a live do Gustavo Lima, 5 horas e 15 minutos de live. Ai, figura vocês. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem fazer aí, enquanto a gente tem 3 minutinhos só para terminar. Acho que a gente foi respondendo algumas perguntas também, fomos falando um pouco, né? Não, a gente foi chamando, algumas pessoas aqui estão agradecendo, muito legal a gente receber esse feedback de cada um de vocês também. Estou vendo aqui muita gente assim, conhecida, muita gente já na área, muita gente com expertise também. Eu quero mais uma vez assim, fechar, finalizando assim, toda a admiração que eu tenho, Nath, por toda essa questão do que você se propõe e busca para a clínica desenvolver, como você... por mais que essa live não seja uma live, é uma live muito mais de informação, de uma questão do dia, né? Da importância desse dia, da conscientização e para a gente trabalhar com essa temática. Mas você, para mim, é uma referência muito grande em termos do que você faz, do que você se propõe, do quanto você busca conhecimento para todo mundo, para que você atenda o melhor possível, faça o melhor possível, tendo em vista o que você percebe aí. Né? Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e te parabenizar, né? Falar que a Clínica Desenvolver, para mim, é uma grande referência. Obrigada. Partindo desse pressuposto de tudo que você busca e faz.
por cada criança dessa, que quando eu vou aí, que eu acompanho, que eu atendo e que eu acabo me apaixonando também por tudo que vocês, né, fazem de uma forma tão apaixonante. Obrigada, Má. E você também. Muito obrigada mesmo. Vamos aqui, a gente iniciou aí a sementinha e a gente, se Deus quiser, a gente volta aqui para a gente falar mais com o pessoal aí. E em breve a gente vai ter aí muita novidade para vocês, viu, gente? Nesse sentido. Vocês vão gostar bastante, se Deus quiser. Eu não consegui falar um por um, mas eu já vi muita gente conhecida aqui, muita gente aí interagindo. Se não deu para responder, a gente vai tentar em um outro momento. Eu agradeço muito a atenção de vocês. E rapidinho, vão agora assistir ali a live do Dr. Hélio Vanderlinden, que ele vai estar lá no Instagram, que eu acho, não sei se é dele ou na Nick, ou um dos dois, vale muito a pena, tá? É nosso parceirão aí também, né, Mar? E um profissional Vamos, estarei de alta lá. referência. Então já corram lá para ver agora a live dele, que eu também vou. E eu agradeço muito vocês, viu? Fiquem com Deus, todos vocês. Em breve a gente se encontra. Mar, obrigado, minha eterna gratidão a você, viu? Eu que agradeço. Beijo grande. Beijo, tchau, queridos.